A vida sem milagres é uma vida sem propósito. Deus espera que cada um de nós, discípulos de Jesus, sejamos agentes de milagres, amém? Deus quer usar você para fazer coisas incríveis. E para isso a gente vai ver um episódio muito conhecido na Bíblia, que é o episódio de Jesus andando nas águas. E o título de hoje é Como Andar sobre as Águas. Vamos para Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então aqui Jesus despede da multidão, os discípulos vão de barco atravessando ali o mar. O mar não estava calmo, estava agitado, tinha um vento soprando contra a direção do barco. Enquanto isso, de madrugada ainda, Jesus foi para o monte para fazer uma vigília, para poder orar a Deus. Logo depois, Jesus desceu do monte e foi ao encontro dos discípulos. Mas eles já tinham levado o barco. Como que Jesus resolveu isso? Da forma mais simples possível. Ele andou sobre as águas, amém? Ele alcançou os discípulos. Provavelmente ele foi em uma velocidade muito grande aqui, porque ele estava distante. Então a gente vê muitos milagres de uma vez só acontecendo aqui. E aí, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, na direção deles, acharam que era um fantasma, ficaram aterrorizados, porque nunca tinham visto isso acontecer antes. Só Jesus poderia fazer algo assim, o Filho de Deus. Então eles ficaram com medo e Jesus imediatamente disse, não, calma, coragem, sou eu, Jesus, não tenham medo. Primeiro ponto de hoje, aceite os milagres. Os discípulos aqui, eles não aceitaram o milagre inicialmente. Preferiram crer que era um fantasma do que crer que Jesus tinha poder para andar sobre as águas. Eles ficaram perplexos porque não conseguiram aceitar o milagre. Afinal de contas, a gente não vê milagres todos os dias. Então, se depararmos com um milagre, a gente fica o quê? Surpreso, pensa que é algo sobrenatural, que é algo fantasmagórico, mas não, muitas vezes o agir de Deus é fora do comum, mas temos que crer que Ele é capaz de fazer qualquer coisa, amém? Em Atos capítulo 12, versículo 5, a gente vê outra ocasião em que os próprios discípulos estavam admirados com o milagre. E não aceitaram o milagre. Atos capítulo 12, versículo 5. No contexto aqui, Tiago tinha sido morto à espada e Pedro estava prestes a ser morto também. Então ele estava ali na prisão esperando o julgamento. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Uau! Pedro estava vivendo um momento de angústia ali. Ele estava prestes a ser morto, como Tiago. E aí o que aconteceu? A igreja começou a orar intensamente por Pedro, para que ele fosse liberto da prisão, amém? Então, a gente pode imaginar que a igreja estava cheia de fé, certo? Que eles estavam buscando a Deus de todo o coração para que Deus libertasse milagrosamente Pedro da prisão. Se você olhar a continuação, você vai ver que um anjo acaba soltando Pedro da prisão. Vamos pular para o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Estava orando pelo quê? Por Pedro, amém? Então o anjo libertou a Pedro, Deus fez esse milagre incrível. E aí o que aconteceu? A igreja, com muita fé, orando a Deus. Mas será que eles tinham fé mesmo? Vamos ver. Versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender.
Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Uau! Pedro bate na porta, onde a igreja está orando por ele. E o que acontece? Uma das servas, Rod, veio atender. Ela nem precisou abrir a porta, só ouviu a voz de Pedro, já sabia que Pedro tinha sido libertado. Ela creu no milagre. Ela aceitou o milagre. Só que os outros discípulos, olha a incredulidade deles, eles estavam orando para Pedro ser solto, e Pedro foi solto e eles não quiseram acreditar que Pedro estava à porta. Parecia que era um fantasma, igual na cena de Jesus andando nas águas. Eles não queriam simplesmente aceitar que o anjo de Deus tinha feito um milagre. E falaram que Rod estava louca. Você está louca, como é que pode ser Pedro? Detalhe, eles estavam orando por isso, imagina. Eles ficaram perplexos, a Bíblia diz. E aí, finalmente, depois de Pedro continuar batendo, atendem, eles olham para Pedro, pensam que é um fantasma, pensam que é algo dos sonhos dele, é uma ilusão, né? Eles estavam delirando, mas de verdade Deus soltou a Pedro, amém? Como você reage quando vê milagres? Você fica surpreso? Você fica perplexo? Você fica assustado? Ou você pensa assim, já estava esperando, afinal de contas, eu sei que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Então eu quero animar você a não ficar surpreso com milagres. Você vê coisas incríveis acontecendo na vida dos discípulos, não fica perplexo. Entenda que isso já era esperado, amém? Um discípulo que tem fé verdadeira não fica admirado com milagres, ele já espera eles, amém? E o mundo se choca, se assombra quando vê os milagres que só existem no reino de Deus, só existem na igreja verdadeira de Jesus, amém? Por quê? Porque eles não estão acostumados a milagres. O mundo está acostumado com a rotina, o mundo está acostumado com coisas ordinárias. E quando vê um milagre, busca explicações diferentes da realidade. Por exemplo, pureza nos namoros. A Bíblia ensina que os nossos relacionamentos entre irmãos e irmãs devem ser puros. Devem não passar de uma amizade, senão vira cobiça. Exceto o casamento, né? O sexo ele foi concebido por Deus para ser consumado no matrimônio. Mas fora do casamento tem que ter esse cuidado de pureza entre irmãos e irmãs. Então quem não está acostumado se assusta quando vê namoros puros na igreja. Nossa, caramba! Você só beijou a sua esposa no dia do casamento? Como pode isso? Isso não existe. Como é que você não beijou sua namorada? 1 ano namorando e você não beijou ela? Como assim? Só no reino de Deus isso é possível, amém? Porque o Espírito de Deus dá essa capacidade de sermos puros para Deus, amém? Eu quero animar vocês com o exemplo do Pedro e a Alessandra, que já namoram há mais de 1 ano, creio que 1 ano e meio ou 2 anos, e eles são completamente puros, amém? Mesma coisa a Regiane, aqui do Rio de Janeiro, e o Alberto, lá de São Paulo. Um casal completamente puro para Deus, amém? Quando eu casei com a minha esposa, a gente namorou 1 ano. Nosso primeiro beijo foi no altar, amém? Aquele vestido branco da Carol era branco espiritualmente também. Então só no reino de Deus é possível encontrarmos namoros puros que glorificam a Deus. E por isso o mundo fica chocado quando vê isso. Outra coisa que só existe na igreja, milagres próprios de discípulos que não existem em outras igrejas, não existe no mundo, é o quê? Evangelismo diário, discipulado e enfoque em salvar o mundo inteiro, amém? Isso só existe no reino de Deus. Então, mesmo nas igrejas denominacionais, não existe um plano sólido para evangelizar o mundo inteiro. O que acaba ocorrendo são igrejas de bairro. Igrejas que ficam confinadas como se fosse uma torre de Babel, que as pessoas querem ficar num lugar só. Mas Deus não gosta de torre de Babel. Deus quer que as pessoas se espalhem pelo mundo, amém? E não que fiquem confinadas num lugar só. Então, quando a gente compartilha a fé com essas pessoas que vão em igrejas denominacionais, eles ficam surpresos. Ficam surpresos que a gente não tem um templo, que a gente não tem um lugar fixo. É claro que a gente não tem um lugar fixo, porque Deus quer que a gente se espalhe, amém?
O templo é o corpo do ser humano, é ali que o Espírito de Deus habita. Portanto, a gente tem que ter essa convicção que nós temos que evangelizar diariamente como discípulos, nós temos que ter uma relação de discipulado para poder ensinar a palavra de Deus para os nossos discípulos, para que essa pessoa tenha um relacionamento com Deus, amém? E seja capaz também de fazer outros discípulos, estudar a Bíblia com outros, entre aspas, fazem o evangelismo, pregam a palavra. Aqui, na Igreja Verdadeira, cada discípulo tem essa missão, amém? E aí quando as pessoas veem isso, ficam assombradas, ficam perplexas, incrédulas. Não conseguem acreditar que é possível ter um evangelismo diário, que é possível evangelizar o mundo em uma só geração. Mas nós cremos que sim, é possível, porque Deus está conosco, amém? Quando vem evangelismo no Instagram, ficam perplexos. Nossa, como é que você me encontrou no Instagram? Eu compartilhei com o cara esses dias, ele falou, nossa, mas onde você me achou? Por que você está me mandando essa mensagem? Eu respondi, não, porque está na Bíblia, amém? A Bíblia chama eu a fazer isso. Na quarentena eu não posso sair de casa, então eu estou evangelizando pelo Instagram. Eu quero animar você com isso, não tenha medo de compartilhar a sua fé. As pessoas que vão ficar com medo, vão ficar perplexas, mas depois vão entender que é obra de Deus, amém? É a vontade de Jesus. Outra coisa, aqui no Reino de Deus, nós vemos pessoas se curando de câncer, nós vemos pessoas se curando de muitas enfermidades, nós vemos curas espirituais, salvação, perdão dos pecados, batismos, amém? Olha o exemplo do Raul, líder aqui da América Latina. O Raul orou por aproximadamente 24 anos. Muitos de vocês nem tinham nascido quando o Raul começou a orar. Ele orou 24 anos para o pai dele ser salvo, crer em Jesus e ser batizado como um discípulo e ir para o céu. Ele orou por todo esse tempo, mais de 2 décadas. E aí, em 2013, o pai dele teve câncer, mas ele era ateu, se ele morresse, o Raul sabia que ele estava perdido. Então ele orou o ano inteiro de 2013, e em dezembro, no último mês, quando o pai dele foi fazer o exame de rotina, viu que não tinha mais câncer, amém? O câncer dele foi curado. Milagres assim só existem por causa da oração de discípulos verdadeiros, amém? E aí, ele viveu mais 7 anos, então 2013 mais 7, 2020. Quando chegou esse ano de 2020, o Raul continuou perseverando em oração, e finalmente, o pai dele, ele voltou a ter câncer, e agora era a hora dele se converter, amém? Não ia ter muito tempo de vida, estava bem velhinho. Então ele fez os estudos bíblicos, Raul foi para Miami por fé, estudou a Bíblia com o pai dele, e o pai dele se batizou, amém? Se batizou e alguns meses depois ele veio a falecer justamente no começo da conferência que a gente teve no mês passado. E foi algo que inspirou muito a igreja, porque foi um milagre. Foram 24 anos de oração que foi atendida. Isso só existe na igreja, amém? Somente pessoas que têm o Espírito conseguem fazer coisas assim, porque não é por nós, é Deus que nos capacita, amém? Então não faz nem sentido a gente, na verdade, enfocar muito milagres de cura, como acontece em muitas igrejas, né, que pregam muito a cura. Por quê? Se você cura um doente, depois você pode ter certeza, vai ter alguma outra doença, algum acidente que vai matar essa pessoa. A morte é o destino de todos nós. Todos nós vamos morrer um dia. Então não tem como curar da morte física. Não tem como escapar da morte. Então, para que focar em curar as pessoas? O que importa é curar espiritualmente, amém? Se cura fisicamente é para que a pessoa viva um pouco mais para estudar a Bíblia e depois ser batizada, como foi o pai do Raul. Então vamos ter o foco na cura correta. Não estamos focados só em cura física, estamos focados no verdadeiro milagre, que é salvar as pessoas da escravidão do pecado, amém? Esse sim é o verdadeiro milagre. E não cura física ou evangelho da prosperidade, que se você der a oferta, Deus vai te recompensar 3 vezes mais. Você vai ter o carro do ano, você vai ter a casa do ano, vai ter um ótimo emprego. Deus não promete isso. O que Deus promete? Que Ele vai te abençoar espiritualmente, amém? Você vai ter a sua necessidade básica sendo suprida, você vai ter frutos, vai ter batismos, sua família sendo salva. Esse é o verdadeiro milagre. A salvação não é prosperidade financeira ou cura física, amém? Então, quando as pessoas veem esses milagres, pessoas abandonando a sua vida de pecado, a impureza sexual, a avareza, o orgulho, isso sim choca as pessoas. Isso choca porque a gente não encontra pessoas de boa índole com facilidade. Pessoas que amam a Deus de todo o coração. Isso é possível com o Espírito Santo, amém?
Quero te dar um desafio nesse primeiro ponto, de compartilhar a sua fé constantemente. Pelo menos 23 pessoas por dia, que é o limite do Instagram. Se você manter essa constância, você vai ver que Deus vai te usar para fazer muitos milagres, como o milagre de Jesus andando nas águas. Então, por que é milagre? A gente pensa, nossa, eu sozinho não sou capaz de fazer isso. Quem sou eu para mudar o coração de alguém? É verdade, nós não somos nada, mas Deus mesmo assim quer usar você, amém? Ele vai colocar o Espírito dele no seu coração e aí você vai ganhar esse poder para fazer discípulos. Então compartilhe a sua fé e você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos continuar a leitura, Mateus capítulo 14, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Pedro ficou muito animado de ver Jesus. Mas ele estava um pouquinho incrédulo ainda. Falou, tá, Jesus, se é você mesmo que está andando nas águas, então quero ver. Chama-me ao teu encontro, permita-me que eu ande nas águas, igual você está fazendo. E aí Pedro dá o primeiro passo. E pisa o pé nas águas e começa a andar até Jesus. Jesus fala, venha. Né? Jesus chama ele para ir ao seu encontro. Imagina só os outros discípulos como ficaram animados, inspirados de ver aquilo. Nossa, agora Pedro vai andar nas águas. Que incrível! Eu achei que só Jesus poderia. Segundo ponto de hoje. Para você andar nas águas, dê um passo de fé. Isso foi a diferença entre Pedro e os outros 11 discípulos. Os 11 discípulos preferiam ficar em um lugar seguro, um lugar confortável, que é o barco. O barco era seguro. Né? O mundo é mais seguro ainda, porque é terra firme. Até que eles estavam numa posição intermediária ali, mas só Pedro teve a coragem de dar o primeiro passo nas águas em direção a Jesus. E isso certamente inspirou todos os outros discípulos. Mesma coisa conosco. Jesus nos chama para termos um encontro com Ele. Jesus nos chama para andar nas águas. Jesus nos chama para pisar em territórios onde ninguém mais conseguiria andar. Você já viu alguém andando na água? Isso é impossível. Mas Jesus te chama exatamente a isso. A caminhar em lugares que ninguém nunca andou antes. Jesus quer que você vá para lugares onde somente sua fé pode te levar. Andar nas águas é só pela fé. Pela ciência, o que você faz? A lei da gravidade diz que você vai afundar. Você não vai conseguir. Mas Pedro, ele creu, não, com Jesus eu posso, amém? Se eu tiver fé, eu vou conseguir dar esse primeiro passo, segundo, terceiro, e vou chegar até Jesus. Será que nós somos capazes de fazer milagres como Jesus mesmo? A gente está falando muito sobre isso aqui, mas tem escrituras que falam que nós somos capazes? Tem. João capítulo 14, versículo 12. Olha que escritura incrível. João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Uau! Olha a promessa de Jesus aqui. E se você crê, se você tem fé verdadeira em Jesus, você vai conseguir fazer as mesmas obras que ele realizou. Não só isso, fala que você vai fazer mais ainda, coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Porque Jesus estava voltando para o Pai. Ele está se referindo aqui ao evangelismo mundial, amém? Jesus, ele batizou aproximadamente 500 pessoas. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, mostra que havia 500 discípulos quando Jesus ascendeu aos céus. Mas, no livro de Atos, você pode ver que aqueles 12 discípulos, mais os outros, que eram discípulos até aquele momento, eles evangelizaram Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, amém? Todo o Império Romano, o mundo antigo, conhecido naquela época. Então, olha só, os discípulos fizeram mais do que Jesus. Jesus não evangelizou o mundo. Os apóstolos fizeram isso. Pedro, Paulo, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, Filipe, Tomé, etc. Esses homens fizeram mais do que Jesus ainda, amém? Não que nós somos mais
poderosos do que Jesus, obviamente não, mas Jesus lá do céu capacita os discípulos para fazer essas obras, amém? Por isso que Jesus capacitou Pedro para andar nas águas. Então eu quero animar você, que esse é o mesmo chamado que Deus tem para você hoje. Deus quer que você faça coisas impossíveis, amém? Coisas maiores do que Jesus fez ainda. Mas Deus vai te capacitar. Então ninguém anda sobre as águas, simplesmente. Esse milagre requer muita fé. Mas para ir ao encontro de Jesus, nós precisamos andar sobre as águas. O que significa isso? Não literalmente, obviamente, mas sair do barco. Você precisa sair do barco. Você está todo confortável aí, né? Talvez na poltrona, na cadeira, você está no seu barquinho aí, né? Um lugar seguro. Aí você não vai se afogar. Mas se você tem fé para sair da sua zona de conforto, enfrentar os desafios de um verdadeiro discípulo, sem se afogar, é isso que Jesus quer, amém? E os outros discípulos certamente ficaram animados para fazer a mesma coisa. Então Jesus aqui estava ensinando uma série de lições sobre ter fé. E alguém que aprendeu essas lições foi a Andressa, amém? A Andressa está aqui com a gente hoje assistindo. E a Andressa é uma mulher de muita fé. Ela saiu da zona de conforto dela para andar sobre as águas, para chegar em Jesus, para ter um relacionamento com Ele, amém? Qual foi o passo de fé nas águas que ela deu? Olha só, ela tem chamado pessoas para estudar a Bíblia, especialmente chamou homens, tem 4 homens que ela chamou. Ela passou para mim os estudos, a maior parte dos estudos que eu tenho veio da Andressa. E além desses 4 homens, tem outras 7 mulheres que estão estudando a Bíblia, que foi a Andressa que convidou, amém? Ela entendeu que ela tem esse poder, não vindo dela, mas vindo de Jesus. Jesus chamou ela para andar nas águas, como Pedro. E algo interessante também é que pela primeira vez ela veio nos visitar. Então ela poderia estar lá em casa, poderia frequentar uma igreja vizinha, mas não, ela veio longas distâncias, né, veio andando, encontrou eu e a Carol lá perto da nossa casa, a gente veio até aqui com o sol escaldante, né? Estamos aqui agora adorando a Deus. Então ela saiu do barco dela, ela saiu da zona de conforto para poder estar aqui adorando a Deus. Então o desafio que eu quero te dar é de fazer algo radical, algo louco, algo que ninguém nunca fez antes. Por exemplo, a gente vai ter agora um workshop do Cyber Ministry. O que é o workshop do Cyber Ministry? Cyber Ministry é um ministério cibernético que nós temos, que cuida, por exemplo, dessa transmissão que a gente está tendo aqui agora, que é virtual, né, a parte artística, como o banner, a iluminação, né, a lente da câmera, o tipo da câmera, a live stream, quando a gente faz os cultos de meio de semana e bate-papos, devocional, o uso da internet para evangelizar, microfone, áudio, edição de vídeo. Então, todas essas coisas requerem um certo conhecimento técnico. E agora o pessoal lá em São Paulo, sob a liderança do Vini, vai organizar esse mini workshop cibernético. Eu quero animar você. Se você ainda não se inscreveu, fala comigo ou manda ali um WhatsApp, se você é membro, para poder participar desse workshop. Vai ser incrível, amém? É algo diferente, a gente nunca fez antes. É a primeira vez. Então, Cyber Ministry tem águas que a gente não andou ainda, que a gente vai andar, amém? E Deus vai nos dar força. Outra coisa incrível, um milagre incrível, um passo de fé que está sendo dado é essa conferência de mulheres que vai acontecer daqui a 2 semanas, amém? As irmãs estão tão animadas que, olha só, 4 meninas, pelo menos, podem ser batizadas aqui no Rio de Janeiro para a conferência, amém? A Andressa é uma delas, graças a Deus. Então, olha só, 4 batismos de uma vez só. Isso é possível pelo poder de Deus, amém? As mulheres tiveram muita fé, muita visão que esses batismos iriam acontecer. E, de fato, vão acontecer, amém? Então, vamos continuar lendo capítulo 14, versículo 30. Então, como a gente viu aqui, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Então, Pedro começou bem, mantendo os olhos fixos em Jesus. Inicialmente, Pedro estava indo na direção dele. Só que, depois de 3, 4, 5 passos, começou a ventar muito. Lembra que a gente falou que estava uma tempestade? O vento começou a distrair a Pedro. E Pedro
estava olhando para Jesus, mas ele começou a sentir o vento e ele olhou para o lado. Ele olhou para o lado, viu as ondas e começou a ficar desesperado. Ele esqueceu do seu foco. Ele se distraiu. E por ele se distrair, aquele elo de fé que mantinha ele andando sobre as águas foi quebrado, foi rompido. E aí o que aconteceu? As leis da física venceram Pedro. A força do vento foi maior do que a força que Jesus estava lhe dando. E aí ele começou a afundar. Começou a naufragar. Pedro perdeu o foco, perdeu a concentração por causa de emoções, por causa do medo. Ele se convenceu que o perigo era mais real do que o milagre de Jesus sobrenatural. Confiou mais nas leis da física do que nas leis de Deus. E por isso ele se desbalanceou no equilíbrio e começou a cair na fé, começou a naufragar. Terceiro ponto de hoje. Fixe os olhos em Jesus. Fixe os olhos em Jesus. Se você desvia o olhar de Jesus, você pode naufragar na fé. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 12, do 1 até o 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Uau! O que nós vemos aqui? A palavra de Deus diz, o autor de Hebreus, diz que nós precisamos andar em direção a Jesus com os olhos fitos nele, sem desviar a nossa atenção. Por quê? Porque ele não é só o autor da nossa fé, ele é também o consumador. Pedro entendeu que Jesus era autor da fé. Por quê? Porque ele entendeu que ele poderia andar nas águas. Mas essa fé não era completa, ela tinha que ser consumada. E qual que era a sua consumação? Era Pedro chegar até Jesus. Ele estava andando, faltava ainda alguns passos. Faltou o quê? Perseverança. Então fé, muitas vezes a gente pensa que fé é acreditar antes de receber. Não é assim? Você visualiza uma situação que você deseja que aconteça, você ora a Deus e prevê que vai dar tudo certo. Isso é fé, é otimismo. Mas isso, na verdade, é só parte de ter fé. A outra parte vem depois que você começa a agir. Você trabalha forte, você busca para que Deus possa abençoar seu trabalho duro. Só que se você desanima no meio do caminho, essa fé não é consumada. E aí acaba passando vergonha, como Pedro aqui, né? Imagina os discípulos no barco. Uau, Pedro é incrível! Olha a fé dele! Olha a iniciativa, a coragem que ele teve. E aí, Pedro começa a afogar, né? Né? E começou a... Nossa, cadê a fé do Pedro, né? Agora ele está afogando aí, vai morrer. Então, muitas vezes é assim, a gente começa tendo fé, a gente começa animado, só que aí vão vindo as distrações, os ventos, né, da vida, e vai tirando a gente do foco. Tira a gente do foco e a gente está animando os discípulos, de repente, as pessoas começam a perder a fé porque vê você se frustrando, como foi o caso de Pedro. Então, eu quero animar você a se livrar de duas coisas. Aqui fala em Hebreus 12:1. Se livrar não só do pecado que nos envolve, mas também tudo o que nos atrapalha. Você tem que se livrar de tudo o que te atrapalha e também do pecado. Então, a gente não pode lidar só com o nosso pecado. A gente tem que lidar com as coisas no ambiente que nos distraem. O que pode nos distrair? Por exemplo, impureza emocional. Muitos irmãos e irmãs também acabam trocando muita mensagem no WhatsApp, assim, faz saída, gosta de conversar com aquele irmão e começa a conversar todo dia com aquele irmão ou com aquela irmã. E aí começa a criar uma dependência emocional. Quando vê, está conversando mais do que o irmão do que com Deus. Isso acontece muito, é normal, porque somos seres emocionais. Às vezes a gente se sente carente, a gente se sente sozinho, a gente quer buscar companhia de alguma pessoa. Mas se você é irmã, eu quero te animar uma coisa, a buscar a Deus e buscar as irmãs também, amém? Não busca o irmão. Irmão, busca a Deus e busca outros irmãos também. Vamos ter cuidado com a pureza emocional. Porque, realmente, vínculo emocional é algo muito difícil de sair. Então, livre-se de tudo que atrapalha. Não conversa com as pessoas depois das 10 horas da noite. Não conversa até tarde. Coloca um parâmetro para você mesmo.
né, sobre o tempo que você vai conversar com as pessoas. Muitas vezes você está pensando, não, mas eu quero ajudar a irmã, eu quero ser espiritual, eu quero inspirar essa irmã. Não, você não quer, amém? Deixa as irmãs fazer isso. As irmãs cuidam das irmãs. Você guarda seu coração. Um dia Deus vai abençoar, você vai ter uma namorada. Ou irmã, você vai ter um namorado. Mas confia em Deus. Deus fez Jesus e Pedro andar nas águas, ele pode fazer qualquer coisa, amém? Então vamos ter cuidado com as distrações. Não deixa esses ventos tirarem você do foco que é Jesus, amém? E o quarto ponto, vamos voltar aqui para Mateus capítulo 14, versículo 31. Vamos concluir aqui essa passagem. 31. Então lembra que Pedro gritou, Senhor, salva-me. Versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Interessante. Pedro, nesses 4 pontos que a gente está vendo aqui, no primeiro ele foi mal, né? Ele começou assustando, né? Ele achou que Jesus era um fantasma. No segundo ponto ele foi bem, deu um passo de fé. Aqui ele foi bem. No terceiro, ele começou bem e terminou mal, fixando os olhos de Jesus, mas depois ele se distraiu. Mas no quarto ponto até que ele foi sábio. Quarto ponto de hoje, avalie riscos e perigos. Avalie riscos e perigos. Por que Pedro andou nas águas? Porque ele avaliou os riscos e os perigos envolvidos. Ele sabia que ele poderia se afogar. Ele não foi ingênuo. Ele tinha noção disso. Para entender melhor o que significa isso, vamos falar aqui sobre a diferença entre risco e perigo. Então, risco é a probabilidade de um evento ruim acontecer, um evento desastroso acontecer. Isso é o risco. Perigo é o quê? É diferente. É criar condições que contribuam para aumentar o risco. Vou dar um exemplo. Coronavírus, né? O que é o risco? O risco é pegar o coronavírus. Qualquer pessoa pode pegar. O que é o perigo? O perigo é você andar sem máscara na rua, é não higienizar suas mãos, é ficar em aglomerações. Essas coisas contribuem para o perigo. Por exemplo, a minha sogra está aqui visitando a gente no Rio de Janeiro. A minha sogra ela tem muito cuidado. Ela é muito excelente com limpeza, com precaução, tudo isso. Mas o risco tem mesmo a pessoa que se cuida bastante. Então ela acabou pegando o coronavírus alguns meses atrás. Ela se curou, graças a Deus, amém. Mas risco acontece mesmo quando você toma cuidado. Perigo não, perigo é a sua escolha, passar por ele ou não. Outro exemplo, dirigir por um trajeto. Né? Você vai dirigir com o seu carro, qual que é o risco? O risco é acidente de trânsito. Se você vai dirigir na rua, você corre esse risco. Independente se você está tendo uma direção defensiva ou não. Mas qual é o perigo? O perigo é não saber dirigir, não ter habilitação e você dirigir. Perigo é você ultrapassar o limite de velocidade. Perigo é você quebrar as leis de trânsito. Então, perigo é você ter o carro sem manutenção e sair de casa mesmo assim. Pneu careca. Isso sim é o perigo. Então, a diferença entre risco e perigo é que o risco sempre vai existir, mas o perigo é quando você tenta minimizar os riscos. É quando você maximiza os riscos, deixando de fazer certas atitudes. E Pedro, o risco de se afogar ele teria, de qualquer jeito. O perigo, qual que era o perigo? O perigo Pedro não tinha, sabe por quê? Porque Jesus estava perto dele, amém? Ele sabia que se ele afogasse, Jesus iria segurar ele. Tanto que quando ele começou a afogar, o que ele falou? Jesus me salva. Então Pedro foi muito cauteloso. A gente costuma pensar em Pedro como um cara que faz tudo errado, né? Ele é instável, Pedro sempre sofre repreensão porque ele é lento de cabeça, amém? Mas não, Pedro, ele não era à toa que ele era o líder dos 12 apóstolos, amém? Não era à toa. Pedro, ele confiou em Jesus, amém? Na situação de se afogar ali, ele segurou na mão de Jesus e se salvou. Então esse é o quarto ponto de hoje. Avalie riscos e perigos. Podemos até afundar, mas nunca se afogar, amém? Se você está perto de Jesus. Tem um baita se aí, né? Se você está perto de Jesus. Em 1 Crônicas 15, do 1 ao 4, eu não vou lá, mas depois você pode ler. A Bíblia fala assim, se você se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de você. E vocês têm um relacionamento. Agora,
se você se afasta de Deus, o que Deus faz? Ele fica ali, perto de você, ou ele se afasta também? Nessa escritura que eu falei, 2 Crônicas 15, do 1 até o 4, fala que Deus também se afasta. Deus não gosta de relacionamento não correspondido. Se você se afasta de Deus, ele vai te abandonar também, amém? É o que a Bíblia fala. Mas Pedro, ele estava indo de encontro a Jesus. Então Jesus também estava perto dele. Então como você faz para saber se Deus está com você hoje? É você só se perguntar, você está com Deus? Está buscando a Deus? Se você está buscando a Deus, você pode ter certeza, Deus vai te buscar também, por você ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, amém? Então eu quero animar você a entender que quando você vai tomar passos de fé, você vai poder cair, sim, você vai poder se afogar, sim, tem um risco, mas não tem perigo, porque você está perto de Deus. Assim que você começar a afundar, Deus vai segurar a sua mão, amém? Mas é preciso ter bons tempos com Deus, ser aberto com seus pecados, ter um relacionamento íntimo com Deus, amém? Vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida nessa quarentena. Para mim, o andar nas águas foi vir na missão, aqui do Rio de Janeiro. Foi um passo de fé grande, porque eu tive que deixar para trás minha família, meu curso, né, minha carreira acadêmica, porque eu entendi que eu precisava ser um missionário. Deus tinha esse chamado para mim. Beleza, eu vim para cá para o Rio de Janeiro. Mas isso não é suficiente. Eu tenho que continuar fiel, amém? Eu tenho que continuar com os olhos fixos em Jesus. Mas teve alguns ventos que me desviaram. Algumas distrações, como Netflix. Por estar na quarentena, eu vi muita Netflix, assisti, maratonei Breaking Bad, tá? Eu quero ser aberto com vocês. A série de Gotham também, comecei a assistir bastante. E também videogame. Eu joguei videogame. Isso aí me distraiu no começo da quarentena. Mas eu estava tendo bons tempos com Deus, amém? E foi isso que me salvou de me afogar, de naufragar na fé. Com a ajuda da minha esposa também, discipulado, eu pude segurar na mão de Jesus e não me afogar, amém? Então, você vai ter distrações, vai ter pecados. A gente não é perfeito. Não tem como, né, ser como Jesus, que andou perfeitamente nas águas o tempo todo. A gente vai ser como Pedro. Em alguns momentos vai ter alguns errinhos que a gente vai cometer, algumas falhas, mas é normal. Mas o importante é você estar orando, lendo a Bíblia todos os dias e sendo aberto com os seus pecados. Se você fizer essas 3 coisas, está perto de Jesus, aí quando acontecer de você cair, Jesus vai segurar a sua mão, amém? Que você está buscando a Ele. Então eu quero animar você a avaliar riscos e perigos. Vamos ter risco sim, vamos nos colocar em situações de risco, mas o perigo não existe se você está perto de Jesus, amém? Então, irmãos, em conclusão, vamos terminar aqui, versículo 32 em diante, só para ver a reação das pessoas a tudo isso. Mateus 14, 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, olha só, o milagre inspirou fé nos que estavam no barco. Todo mundo ficou admirado e entendeu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Então você vai ficar aí no barco, ou você vai voltar para a terra, ou você vai andar nas águas para buscar Jesus. É a sua decisão, amém? E aí, se você busca Jesus, você entende que Ele é Deus, aí Deus vai fazer grandes milagres na sua vida, amém? Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram ficaram curados. Uau! O milagre foi tão incrível que a notícia se espalhou por todas as cidades, por todas as regiões de Genezaré. E aí a palavra de Deus foi conhecida por todos eles, amém? Então, para concluir, qual é o propósito dos milagres? Tornar o nome de Jesus conhecido em todas as nações, amém? É para isso que servem os milagres, não é para o seu benefício próprio, não é para alimentar nosso ego. Os milagres servem para o nome de Deus ser propagado por toda a terra. Então, quando a gente vê coisas incríveis acontecendo no reino de Deus, você pode ter certeza que Deus está usando isso para expandir a palavra por todo mundo. Então, em conclusão, Deus quer te usar para fazer muitos milagres, inspirar fé nas pessoas e espalhar o evangelho por todas as nações. E para Deus seja a glória. Amém.